Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia. É muito bom nós estarmos juntos, principalmente porque estamos unidos na presença do Senhor. Ele está no meio de nós e Ele fala conosco pela palavra, pela Sagrada Escritura. E hoje nós estamos de coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Então vamos suplicar o dom do Espírito Santo para que o Espírito Santo nos comunique essa palavra, essa voz do Senhor, que é luz para os nossos passos, para o nosso caminho. Vamos suplicar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar o seu caderno de estudos bíblicos, a sua Bíblia. Nós vamos estudar hoje Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Vamos ler juntos o texto? Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé, mediante a pregação? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar na carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi em vão, aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, pela observância da lei ou pela obediência da fé? Como Abraão teve fé em Deus e isto lhe valeu ser declarado justo, assim ficais sabendo que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os que são da fé são abençoados juntamente com o homem da fé, Abraão. De fato, todos os que são da observância da lei estão sob a maldição, pois está escrito: maldito quem não praticar permanentemente todas as prescrições do livro da lei. Sempre é bom recordar, Paulo está aqui num confronto direto dentro de uma atitude apologética na carta aos Gálatas, porque existiam alguns convertidos ao cristianismo do judaísmo que queriam obrigar a observância da lei mosaica, da circuncisão, como regra para se aderir ao cristianismo, como se isso fosse a iniciação cristã. Então, Paulo está aqui diretamente combatendo esta visão. E o que ele quer mostrar? A insensatez desses Gálatas que, ao terem experimentado o Cristo pela pregação da palavra, terem sido batizados, recebido do Espírito Santo, agora voltam para a carne e começam a uma observância da lei, seguindo a ideia, a ideologia que esses judaizantes estavam pregando e acabam abandonando o caminho da fé. Aqui a carne não é referente a pecados carnais. É claro, nós podemos pegar esse texto hoje, diante daquilo que pode acontecer no meio da igreja, de uma vida carnal, e exortar, a partir daquilo que Paulo está exortando aos Gálatas. Porém, não é dentro do pecado da carne, pecado de fornicação e tantos outros pecados que Paulo está aqui discorrendo. Ele está mostrando exatamente que os Gálatas tinham experimentado Cristo, tinham sido batizados, recebidos o Espírito Santo. E agora, por conta desses judaizantes, eles estavam voltando a uma prática antiga que os levava a uma dimensão de carnalidade, abandonando o Espírito, abandonando a experiência do Cristo para viver o jugo da lei.
Eu e você que experimentamos Jesus, eu e você que fomos batizados, eu e você que temos o dom do Espírito Santo, não podemos nos deixar escravizar de novo por qualquer realidade. A fé em Cristo gera em nós uma obra de libertação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu e você precisamos caminhar nessa liberdade. Nós não podemos voltar ao passado. E agora eu estou trazendo essa palavra, e aí ele vai mostrar aqui Abraão como modelo de fé, como aquele que acreditou. Eu e você precisamos continuar uma vida de fé. E a vida da fé, a vida aberta ao Espírito, conduzida pelo Espírito, nos tira da insensatez. Quantas pessoas, como eu e você, já experimentamos a Deus, já experimentamos o Cristo? Quantos dos nossos irmãos, pessoas que nós até tenhamos conhecido, que depois de ter experimentado o Cristo, acabaram voltando para a carne, para a carnalidade, para coisas do passado, para paixões do passado? Então nós podemos pegar essa palavra que Paulo está aqui orientando aos Gálatas, de uma forma enérgica, chamando-os de insensatos, porque eles voltaram para a carnalidade da prática da lei e abandonaram uma vida da liberdade no Espírito. Nós também podemos olhar para a nossa vida e perguntar-nos: será que nós temos permitido coisas do passado dominarem de novo o nosso presente? Mágoas, ressentimentos, situações que já deveriam ter sido resolvidas no poder do Espírito, realidades de pecados que talvez nós já havíamos abandonado, e aí estamos de novo voltando a esses mesmos pecados, permitindo que eles voltem, paixões de antigamente, situações do nosso temperamento que já deveriam ter sido trabalhadas, coisas do nosso caráter, situações da nossa educação que talvez tenha ficado ali, ficando numa situação que não colabora com a nossa vida atual, dentro da nossa personalidade. Nós precisamos deixar-nos tocar pelo Espírito Santo e continuar na vida do Espírito e não aceitar nenhuma obra carnal. Não podemos ser insensatos, precisamos viver na fé, precisamos viver de fé, precisamos aderir à vida no Espírito, à vida nova. E assim, conduzidos pelo Espírito, sermos conduzidos nessa dimensão da liberdade interior, dessa liberdade que Cristo veio nos trazer. Dessa liberdade de viver agora não por obrigação, uma observância da lei, mas amar a Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segredo da santidade é esse, é amar a Deus, é amá-lo de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E isso vai nos levar a uma experiência de deixar aquele dom do temor de Deus crescer em nós, a ponto de nós não queremos desagradar aquele que nós amamos. E aí sim, observar os mandamentos, e aí sim, colocar em prática a palavra. Por isso, hoje, essa palavra do apóstolo, ela é muito pertinente para nós. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante dos vossos olhos? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé mediante a pregação? Sois assim tão insensatos a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, queredes terminar na carne? Nós precisamos viver a nossa vida toda no Espírito e não mais voltar para as obras carnais, não mais aceitar a carnalidade, a mentalidade errada, aquilo que é instrução errada. Eu e você precisamos hoje aderir a Jesus Cristo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e não arredar o pé da vida no Espírito. É avançar e não retroceder e não ficar paralisado. É um chamado que nós recebemos de subir degrau por degrau nesse caminho de perfeição. Mas essa decisão, quem deve tomar sou eu e você. Deus já tomou a dele, Ele já nos justificou, Ele já nos salvou. E a fé em Cristo, que veio pela palavra escutada e que nos levou a experimentar essa graça do Espírito Santo, precisa ser mantida no nosso coração por uma vida de profunda comunhão com o nosso Senhor na força do Espírito Santo.
Qual é a mensagem que nós podemos colher de hoje dessa palavra? O Senhor Deus nos chama à perseverança no seguimento de Cristo, vivendo a vida no Espírito. Não podemos voltar atrás. O Senhor nos convida a seguir em frente, avançando na fé e na prática dos ensinamentos de Jesus Cristo. Como aplicar isso na vida? Hoje, para um pouquinho diante de Deus, invoca o Espírito Santo, perceba se você tem sido insensato em permitir coisas velhas, coisas do passado, se estabelecerem de novo no seu presente. E se você detectar isso, precisar de confissão, busque a confissão. Se precisar fazer uma oração de renúncia, faça uma oração de renúncia, mas principalmente, faça uma oração de adesão a nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo para Ele: Senhor, eu assumo hoje o Senhor na minha vida e daqui para frente eu viverei uma vida no Espírito. Eu não quero terminar na carne, eu não quero voltar para a carne, eu quero viver uma vida nova, uma vida no Espírito. Vamos rezar? Obrigado, Senhor, por nos convidar a um exame de consciência e a perceber se coisas velhas, coisas do passado têm retornado para a nossa vida. Porque definitivamente nós não podemos permitir isso. Nós não podemos ser insensatos como os Gálatas, que pareciam estar até mesmo enfeitiçados, como o apóstolo Paulo vai dizer, de voltarem a práticas da lei que não faziam mais parte da vivência deles como cristãos. Eles não precisavam adequar a vida deles àquelas práticas da lei mosaica, do Deuteronômio, porque o Senhor veio aperfeiçoar a lei e o Senhor morreu para que nós fôssemos livres. O Senhor pagou o preço e essa liberdade é a liberdade de adequar a nossa vida à vida do Senhor e viver a vida no Espírito. Portanto, Senhor, hoje envia o Seu Espírito Santo para nos libertar da insensatez e nos colocar no caminho certo, no caminho da santidade, no caminho da vida de liberdade no Espírito, da vida de santidade. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. A exortação de Deus para nós ela é muito clara: abandonar as obras passadas e viver a vida nova. A exortação que Paulo faz aos Gálatas é muito pertinente para que eles não caíssem naquilo que era um erro de interpretação teológica, doutrinal da iniciação cristã. O que era necessário era o batismo, era ser cheio do Espírito Santo, era viver a fé em Jesus Cristo. E eles estavam colocando a sua confiança simplesmente numa observância da lei de uma forma carnal. Eu e você somos chamados a avançar e não ficar paralisados ou a retroceder. É hora de viver a liberdade do Espírito. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.